Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nesta manhã de quinta-feira. Nós estamos aqui de volta. Ontem nós não podemos estar aqui devido ao cansaço, a luta muito grande. Nós até meditamos na palavra, mas eu não tive forças para gravar o vídeo aqui com todos vocês. Mas o mais importante é que hoje nós estamos aqui na fé, com muito sacrifício, com muita luta. E aonde há sacrifício, há também a manifestação do poder de Deus. Você não imagina o esforço que é para a gente estar aqui levando a palavra de Deus. O capítulo, nós vamos falar acerca do capítulo 10, 11 e 12. Muito forte, né? O título, ele já começa assim, no capítulo 10. A glória de Deus se afasta do templo. Então, olha que coisa triste, né? Então, o capítulo 10 tem como propósito aqui de descrever a visão da glória de Deus deixando o templo de Jerusalém. Então, como parte do julgamento divino sobre a cidade, o capítulo 10 continua aqui a visão. Olha essa visão aqui iniciada nos capítulos anteriores, só que focando a partida da glória de Deus do templo de Jerusalém. Então Deus está aqui tirando a sua glória, e o maior juízo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, é quando Ele tira o teu espírito e a tua presença. Esse é o maior juízo de Deus, é perder a presença dEle. No livro de Salmo 51, quando o salmista Davi, ele confessa os seus pecados, quando ele confessa o seu adultério, ele falou a Deus: eu errei, eu pequei, mas não retira de mim o teu Santo Espírito. Não retira de mim a tua presença. Então, Davi ele tinha a noção que o maior juízo de um homem, de uma mulher, é perder o teu espírito. Então aqui, Ezequiel vê aqui o trono de Deus acima dos querubins e as rodas que ele já descreveu aqui no capítulo 1, que diz assim, olha só, é muito forte, as visões de Ezequiel. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a bodada. É isso mesmo, é isso aí. Que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas, por baixo do querubim, enche as mãos com brasas ardentes apanhadas, e dentre os querubins espalhem sobre a cidade. Enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam do lado sul do templo, quando o homem entrou em uma nuvem e encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor se levantou de cima dos querubins e se moveu para a entrada. Olha só. Deixa eu virar aqui. Se moveu para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Então, olha só a visão aqui de Ezequiel. Então, destacando aqui a glória de Deus, o mover de Deus. Então, ele continua aqui a glória de Deus saindo do templo sobre os querubins. Do verso 20 ao verso 22,
fala sobre a corrupção e a idolatria. Olha só, igreja, nós podemos perder tudo, mas não perca a presença de Deus. Está aqui, ó, do verso 20, esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram os querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que aparecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Foi essa a visão de Daniel. O capítulo 11, ele também vai denunciar os líderes, os corruptos de Israel, e prevê aqui a destruição de Jerusalém. Mas também ofereceu aqui uma promessa de restauração para os remanescentes. Ele começa aqui com a visão dos líderes de Jerusalém, que são denunciados por causa da corrupção e pelo engano. Você vê que a corrupção dos líderes de Israel. Olha só como que eles não eram qualquer pessoa. Eles não estavam ali, eles não eram membros. Não, eles eram líderes que foram corruptos. Por isso que eu, você, todos nós temos que colocar nossa barba de molho. Então a Bíblia fala de líderes corruptos, de pastores corruptos. Então olha a situação. Todos os dias nós temos que colocar a nossa barba de molho. Então ele fala aqui que esses líderes corruptos serão julgados. O verso 4 do capítulo 11 diz assim, olha só, o verso 4. Porquanto profetiza contra eles, profetiza, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou dizer, assim diz o Senhor, que é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel? Mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Porquanto assim diz o soberano Senhor, os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é que trarei contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor, eu vos expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos dos estrangeiros e os castigarei. Olha que nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Isso aqui é algo glorioso. Do verso 14 até o verso 21, está aqui a promessa, enquanto a glória de Deus ia se movendo. Você veja que o povo ia se afastando, o povo ia fazendo as coisas erradas e a glória de Deus ia se afastando. E quantas são as pessoas que ela não consegue perceber que a presença de Deus já não é mais com ela, que o Espírito Santo já não é mais com a pessoa. Então aqui os líderes, o capítulo 11, o julgamento dos líderes de Israel, eles não conseguiam perceber que a presença de Deus não era mais com eles. E é muito triste. Isso é muito triste. O capítulo 12 fala assim, o exílio simbolizado. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Tem olhos para ver, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve, porque são rebeldes.
E quantas são as pessoas que estão nesta mesma maneira? Tem olhos para ver, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir, mas não tem dado ouvido à voz de Deus. E ele começa esse capítulo 11 dessa forma. Então, o propósito aqui é demonstrar que apesar dos atos simbólicos da existência do exílio e do julgamento sobre Israel, e advertir sobre a falsa aparência, é muito forte, que o julgamento virá. Então, nós não podemos viver apenas pelo título ou pela uma falsa aparência. Aquela aparência, como que você está? Tudo bem? Estou bem. Como que você está? Está na fé? Estou na fé. Mas a pessoa sabe que não tem nada bem. A pessoa sabe que ela não está vivendo a fé. E é isso que diz as Escrituras Sagradas. Isso daqui é muito forte. Então, Deus, ele está falando com aquelas pessoas. E diz assim, deixa eu ler mais um pedacinho aqui do capítulo 12, do verso 3. Porquanto o Filho do Homem arruma sua bagagem para o exílio. Vocês vão para o exílio. Arruma sua bagagem para o exílio. E durante o dia, à vista de todos, para que vá para outro lugar. Na vista de todos. Para que você vá para outro lugar. Eu não queria que você fosse para lá. Deus é longânimo, o estupim de Deus é longo, mas quando termina chega o juízo. Deus, ele falou por 23 anos com aquelas pessoas, mas eles não quiseram dar ouvido à voz de Deus. Os líderes se corromperam, as pessoas se corromperam e chegou o juízo. Versículo 4, 40 dias, durante o dia, sem fugir aos olhares do povo. Leve para fora os seus pertences e arruma para o exílio. À tarde sai com aqueles que vão para o exílio. E que os outros vejam fazer isso. Enquanto eles observam, faça um buraco no muro e passe a sua bagagem através dele. Ponha nos ombros enquanto o povo estiver observando e carregue ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então, eu e você, nós temos que fazer aquilo que é certo, para que nós venhamos atrair a mão de Deus, as bênçãos de Deus para a nossa vida. E eu creio, e eu espero que você venha estar fazendo aquilo que é certo para atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. Assim, nós terminamos mais 3 capítulos e, se Deus permitir, amanhã nós vamos estar aqui de volta. Cansado ou não, é sacrifício, é luta, é batalha. Sem sacrifício não há vitória. Que Deus abençoe a sua quinta-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e até mais.